Oi, oi! Boa noite! Que bom ter você aqui comigo no Vista Fina de hoje. Um programa que eu não tenho dúvida vai inspirar você aí de casa, vai remexer você que tem um negócio, você que é de vendas, você que quer melhorar a sua vida financeira. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma história que inspira, uma história de pessoa real para você que está em casa. Comigo hoje, Thomas Peterson. Muito obrigada pelo teu tempo aqui comigo. Obrigado, Sabrina. Obrigado para quem está prestigiando, para quem está assistindo. Vai ser muito legal ter essa experiência com você aqui. É a primeira vez que faço TV, tá? Já fiz podcast, algumas outras coisas, palestras, mas TV é a primeira vez. Frio na barriga é diferente, né? Sempre. Muito bom. Thomas, você é natural aqui de União da Vitória, né? O pessoal que vai te procurar lá no Instagram, Thomas Peterson, vai ver que você tem um número bem significativo de seguidores. E eu quero saber, né? Eu já sei, já tô fã do Thomas, mas para o nosso público saber, o que você faz hoje? Bem, eu gosto de dizer que eu sou um vendedor, né? As pessoas perguntam, o que você faz? Faz tantas coisas, né? No digital, é agência, é tráfego, é evento, é aula, enfim, é o quê? Eu resumo, eu sou um vendedor e eu espero ser para sempre um vendedor, porque eu vou estar exercendo o que eu amo. E o que todo mundo não sabe é que todas as pessoas são vendedores, né? E quem não sabe precisa entender e descobrir isso, né? Porque todo mundo precisa vender alguma coisa. Mas em resumo, de forma literal, hoje eu sou CEO da Albex, né? A Albex Corp é a minha agência de marketing imobiliário de alto padrão no litoral catarinense. A gente atende até outros nichos, mas nós nos posicionamos como especialistas em tráfego pago para o mercado imobiliário high ticket, né? Então, Balneário Camboriú. a Costa Esmeralda inteira ali, né? Eu atendo desde Porto Belo, eu tenho cliente em Porto Belo, que tem um grande case meu ali, que é em Porto Belo, até Jaraguá. E aí aqui no Paraná, em União da Vitória, na região, tem outros clientes, e tem um agora em São Paulo também, que a gente está atendendo. Muito bom. E dentro da tua agência, Thomas, o que acontece lá dentro para ser esse sucesso? Eu acredito que a cultura empresarial, né? A gente tem um time que entende, eles entendem bem o que eu preciso, sabe? Então, se eu tô ou não na operação, a operação roda igual, né? Lógico, cada um tem sua função, eu tenho a minha função, hoje não consigo mais estar à frente de todas as coisas, né? É por isso que a gente tem um time, isso eu falava que era um problema, mas é um bom problema, né? A gente precisa de expansão. Então, hoje eu tenho o setor financeiro administrativo, né? O setor administrativo hoje eu tenho a Nanda, que cuida de bastante coisa, cuida do nosso dinheiro e do dinheiro dos nossos clientes, em resumo, né? Contratos, manda para o jurídico, manda para a contabilidade, as coisas. A gente tem a parte de tráfego pago operacional, né? Eu tenho um outro gestor que é um head de tráfego, muito bom. Aí a gente tem a Renata, que cuida da parte de relacionamento, né, da empresa. E assim a gente vai indo, estruturando. A gente tem outros braços indiretos também, né, que trabalham de freela, tem designer, tem web designer, tem outras pessoas editor de vídeo. O time acaba que se juntar todo mundo fica um timão grande, assim, sabe? Mas o Bex é um time compacto, porque eu gosto de eu sou meio territorialista, assim, sabe? Tanto que a logo da minha agência é um tubarão, né? Por ser lá no litoral e também por eu gosto desse arquétipo de ir expandindo aos poucos, conquistando os espaços, mas preenchendo com qualidade, né? Então, eu gosto de ter o controle do que está acontecendo ali dentro, para a gente entregar com excelência o que a gente promete. Porque você atender o mercado high ticket hoje exige uma entrega muito maior, muito superior, né? Lógico, além da agência, eu também sou consultor empresarial, né? Dou consultoria presencial em algumas empresas, não só para o mercado imobiliário. Faço essa gestão de processos internos, principalmente de processos comerciais, né? Eu já fui diretor comercial da Natália Torres. Para quem não sabe, ela é a maior gestora de tráfego mulher do Brasil. A agência dela é a maior agência voltada para nichos black, né, no Brasil. Eu fui diretor comercial na agência dela por 2 anos. Aprendi tráfego pago com ela também, dessa parte, por isso que eu sou bom, porque eu aprendi com uma pessoa muito boa, expert no que faz. E o nosso time ali tem essa base de ser padronizado. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que está no relacionamento, essa pessoa vai ter que aprender tráfego pago, por mais que ela não trabalhe no time operacional. Ela precisa entender o que ela está vendendo. Ela
falar, isso, ela né? precisa comunicar a linguagem do cliente. Se ele precisar tirar uma dúvida, ela não pode parar e falar, calma aí, deixa eu falar com o Thomas, ou com o Bruno, ou com a Nanda. Ela tem que saber o que ela está falando. Então, desde o início, eu gosto de estar organizando isso, assim, sabe? Com o meu time lá. Além das consultorias presenciais com as empresas, eu também tenho a mentoria online, né? A mentoria é, de fato, onde eu ensino o tráfego pago. É no 1 a 1, por videochamada, uma mentoria particular, onde a pessoa aprende muito mais rápido do que com um curso gravado, porque ali ela pode tirar dúvidas, a gente compartilha a tela, ela aperta no botão ali, e eu vou dizendo aonde ela tem que apertar e o porquê, e ela vai fazendo anotações, é 100% prático mesmo, pouca teoria e mão na massa para entendendo assim como funciona. Então hoje eu tenho essas frentes, né, que é a agência prestando serviço de marketing integrado para o mercado high ticket lá no litoral catarinense, as mentorias online, consultoria presencial, e aí agora a gente também está no ramo de eventos, né? A gente estendeu a Albex para a operação de eventos. Graças a Deus tá sendo muito bom estar participando disso, foi um sucesso, né? Essa primeira edição. E aí a gente já está tendo busca de outras pessoas que viram que o Union deu certo, falaram, Thomas, eu quero que você organize um evento para mim voltado para o mercado imobiliário. Agora tem uma amiga minha que é minha cliente de Balneário, na verdade na Praia Brava, Itajaí, é a maior clínica estética médica que tem lá, a Mari, falou, Thomas, eu quero organizar um grande evento voltado para marketing médico, eu quero que você organize para mim, quero que a Ubex cuide disso para mim. Então a gente já entendeu que tem essa demanda no mercado e as pessoas não querem se incomodar. E, de fato, dá bastante trabalho, né? Eu falo que você organizar um evento como o Unio, a sensação para mim que eu tive organizando, não tive sócios, né? No Unio, eu organizei 100% sozinho, sou idealizador. Então, foi como eu organizar um grande casamento, mas sem a noiva para tomar as decisões, para ajudar com as coisas e sem o sogro para pagar, né? Então, mas foi muito boa a experiência, sabe? Eu gostei demais. Muito, muito interessante isso que você falou, Thomas, das várias frentes que você atua. O que é legal você ir de casa, né? A gente tem muito assunto para falar com o Thomas aqui, mas nesse primeiro bloco você já deve ter percebido que ele faz várias coisas diferentes. E eu acho que talvez esse seja o segredo desse mundo tão contemporâneo, desse mundo VUCA, tão digitalizado que a gente está vivendo. Uhum. A gente tem que se abrir sempre para mercados novos, né? Você falou que tem uma agência, o foco é o tráfego pago do high ticket imobiliário da faixa esmeralda do litoral catarinense, mas uma cliente tua falou, olha, eu quero um evento por você. Opa, aí é uma oportunidade de negócio. Isso. Né? Então, isso é ser vendedor, né? Uhum. Você está sempre à disposição das necessidades do teu cliente. Eu acho que isso, a gente encerra esse primeiro bloco com essa aula de que para você crescer, você tem que entender a linguagem do teu cliente e você precisa vender sempre. Meu pai sempre disse, a primeira profissão do mundo é vendedor. Quando você está indo numa entrevista de emprego, você está vendendo. O quê? O seu currículo. Então, acho que no primeiro bloco a gente com certeza deixou uma ideia bem legal para você. Eu te espero no próximo bloco aqui na UBPlay. Até já! Voltamos para o nosso segundo bloco e agora eu vou revelar para vocês aqui algumas nuances sobre o Thomas na vida pessoal. Porque quando a gente fala do Thomas empreendedor, do Thomas empresário, gestor de agência, mentor, é uma situação, né? O Thomas deixou muito claro que, acima de tudo, ele é um vendedor e ele tem uma perspicácia em entender as pessoas e o que elas precisam. Por isso que ele é o sucesso que é. Mas antes do CNPJ, eu sempre falo que existe um CPF. E esse CPF ele tem que ser fortalecido. E como vocês aí de casa já sabem, eu reparo, né? E o Thomas tem tatuado aqui Yeshua. Thomas, onde que entra a espiritualidade para você nesse contexto empresarial? É uma oportunidade muito boa de falar. Eu sempre, quando eu oro, eu sou cristão, quando eu oro, eu sempre peço, Deus, a única coisa que eu peço é me usa. Não peço mais nada. Eu me arrepiei aqui. Independente do que for, se for para mim prosperar ou para me quebrar, de alguma forma me usa. Só isso que eu peço. Eu sou cristão há pouco tempo, né? Sou cristão, um bebê na fé, né? Sou cristão há 1 ano e meio, batizado, né? Eu nasci numa família católica não praticante, né? Fiz catequese, meus pais não iam na igreja,
assim, ia quando tinha cerimônias, mas aquele negócio, né? Comum da maioria dos brasileiros, dos anos 90 ali, né? O normal da criança dos anos 90, né? Como fui obrigado a fazer catequese, não fez sentido para mim, era algo que hoje eu entendo, eu estudo muito psicologia por hobby, até para aplicar nas vendas, né, PNL também, então eu entendo que tudo que você é obrigado a fazer gera um desconforto, assim, né, então para mim aquilo, eu cresci não gostando de ir na igreja. E pior ainda sobre igreja evangélica, né, então hoje eu sou evangélico, protestante, né, então quando eu cresci, eu estava na contramão do que eu tô hoje, né? Então, para mim foi muito difícil. Eu sempre gostei de empreender. Eu fui acadêmico no curso de Direito, na UGV, decidi trancar para empreender. Não vou contar a minha história toda, porque a gente ficaria por horas, mas, assim, foi uma vida bem de altos e baixos, várias experiências profissionais, contextualizando para chegar na parte da minha conversão, né? Em que eu sempre tentei empreender, mas quebrava. E eu pensava, putz, por que não dá certo para mim, né? Não vai, eu quero e eu tento e eu sinto que eu sou bom e me esforço e não vai. E parece que eu sou aquela pessoa que tem a oportunidade, mesmo assim, por um motivo de força maior, às vezes escorre nas mãos, assim. E aquilo me frustrou, né? E juntamente com outros fatos da minha vida pessoal, conjugal, financeiro, enfim, eu acabei desenvolvendo uma depressão no ano de 2015 ali. Eu tratei com terapia por anos, tudo. Mas era aquele alto e baixo sempre, sabe? Até que chegou um momento que eu falei, tipo, cara, não dá mais. Perguntei pra Deus, falei, o que você quer de mim, né? E eu tive a resposta. Entendeu? Eu quero que você me reconheça, sabe? E no momento na minha casa, eu já morava sozinho, no ano de 2022, tinha acabado de sair de uma separação, né? Tinha um bebê pequeno, eu tava morando sozinho já, e um dia eu tive assim, um momento em que eu conversei mesmo com Deus, falei, Deus, me dá um sinal, tipo, eu sei que você existe, eu não duvido da sua existência, mas por que eu não sinto você e sinto, e vejo as outras pessoas sentindo, né? Por que eu não mereço isso, né? Eu prefiro, então, não acreditar, mas eu acredito e não sinto. O que tem de errado em mim? E eu senti naquele dia. Então, naquele dia eu senti, esse foi o meu testemunho e eu fiz uma promessa, que se ele aparecesse para mim de alguma forma, se eu sentisse a presença de Deus e me sentisse curado da minha depressão, né, a partir daquele momento eu iria levar o nome dele todos os dias da minha vida de alguma forma. Naquele mesmo dia me senti super bem, chorei um monte, assim, foi um momento íntimo meu com Deus, assim, espiritual. No outro dia eu acordei renovado, parecia assim que tinham tirado com a mão, assim, sabe? E eu senti, falei, mudou. Alguma coisa mudou e mudou bastante. Naquele mesmo dia procurei uma igreja, foi a igreja que me batizei. Procurei no Instagram, fui por ordem alfabética, foi a primeira que apareceu, eu fui, gostei, continuei frequentando enquanto eu morei aqui. Na segunda-feira eu fui lá, já na mesma semana, tatuei no meu pescoço, porque eu pensei, bom, vou ter que cumprir minha parte, né? Levar o nome dele todos os dias de alguma forma. Eu tenho que ser num lugar que todo mundo veja. E tatuei no meu pescoço. Como não poderia tatuar no rosto, né, por questão profissional ainda, tatuei no pescoço. Então todo mundo vê, todo mundo pergunta onde eu vou, o que que é isso. Assim como hoje, todo mundo me pergunta nos lugares o que é isso. Eu falo, vem aqui que eu vou te contar uma historinha de um cara aí de 2000 anos atrás. E é a minha oportunidade de falar de Cristo, assim, sabe? Então, essa parte cristã, para mim, é o embasamento de tudo e reflete muito no que eu tenho construído agora. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu venho de uma família humilde, né? De batalhadores. Mas eu sempre pensava na prosperidade como dinheiro. E eu via o dinheiro como fim. Hoje, para mim, o dinheiro não é fim, é meio. Eu entendi isso depois que eu virei cristão. E eu entendi que eu só vou prosperar, eu só vou transbordar na minha vida quando antes eu transbordar na vida de outras pessoas. Então, o dinheiro não é mais o fim, é o que você quer ter, mas o que você vai fazer depois que você tiver aquilo. Então é isso. Então eu chego e falo, ó, tá aqui para você, tá aqui para você, tá aqui o teu, venha junto comigo. Tento puxar quem está ao meu redor, abrir portas. Eu tenho objetivos de vida, né? Objetivos pessoais que vão além do material, que vão além do pessoal, né? Que é realmente transbordar na vida de outras pessoas. Tem alguns projetos que eu participo que eu não publico nas minhas redes, né? Eu acho muito nobre quem faz e quem posta, não tenho nada contra, mas eu prefiro não compartilhar. Eu compartilho muito a minha vida profissional, mas essa parte eu gosto de deixar essa intimidade minha com Deus e essa parte filantrópica no off. Eu acredito muito que quando é muito exposto, não é filantropia, vira vaidade. E para mim só Deus precisa saber o que eu faço. Então, quero fazer mais, cada vez mais, as coisas estão dando certo agora. E na medida que vai dando certo, eu tiro uma parcela, falo, aqui eu vou construir, aqui eu vou fazer.
E nem sempre as pessoas veem, as pessoas saibam e tá tudo bem, né? O importante é que Deus sabe e as coisas estão acontecendo de fato. Então, para mim, hoje não tem como eu me enxergar fazendo qualquer coisa sem antes eu estar fazendo olhando para Cristo. Não importa o local que eu esteja, se eu estou gravando aqui na TV, se estou no podcast, se estou trabalhando, se eu estou gravando vídeo, se eu estou com o meu time na reunião de alimento na segunda-feira cedo, eu estou falando de Cristo em algum momento. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui e compartilho muito do que você falou. Eu tenho uma visão também que a gente precisa, né, ter muita fé nessa vida, independente de religião, de qual segmento, mas eu acho que a espiritualidade, ela sempre nos fortalece. E é interessante você falar isso, porque a maioria dos empresários que a gente conversa, eles trazem a espiritualidade como um ponto de fortaleza. E isso é interessante levar para o nosso público, né? Então, enfim, esse papo é muito bom, a gente poderia desenrolar vários programas nesse sentido. Mas, Thomas, vamos lá. O pessoal que está de casa já começou a te seguir lá na rede social, viu você lá no Instagram, de terno, cabelinho para trás, gelzinho, cabelinho na régua. A skin profissional, né? Aí tá vendo agora o Thomas aqui numa boa japona, né? Porque aqui em União da Vitória hoje tá bastante frio. Bonezinho da Nacional, que a gente já vai falar o porquê dele. E aí a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre esse cold dress, sobre esse Thomas, mas só no próximo intervalo. Eu te espero aqui no nosso terceiro bloco, é o Vista Fina. Vem comigo. Voltamos no nosso terceiro bloco. A gente estava falando aqui nos bastidores que passa rápido, mas quando o tema é bom, quando o entrevistado é bom, quando a gente tem uma audiência como você, tudo fica melhor. Mas olha só, Thomas, eu terminei o segundo bloco falando do Thomas lá de terno, né? Todo arrumadinho. E agora o nosso Thomas aqui de japona, boné. Eu conheço o Thomas assim. Eu falo para ele que eu já identifico ele como um profissional assim. Mas a gente tem muito desse mercado virtual, das redes sociais, que a gente tem que ostentar uma imagem mais séria, ainda mais quem trabalha com high ticket, enfim. Como que você vê isso? Conta para o nosso público o que você me contou no dia que eu te conheci. O porquê que você traz essa leveza na tua imagem? Bom, eu tenho algumas influências, assim, né, que eu me inspiro muito. E, bom, sobre a questão da roupa, eu gosto que as pessoas entendam que é muito possível você chegar onde você quer chegar sendo quem você é, né? Isso é autenticidade. Autenticidade. Lógico, em eventos corporativos eu vou de traje social, se é casual, eu vou de casual, esporte fino, o que for, mas no meu dia a dia eu sou assim, eu gosto de roupa confortável, né? Tô no escritório, a gente tá na correria da agência, tá fazendo tudo o que precisa. Nas reuniões, quem tá no meu Instagram vê que eu vou fazer reuniões, dou consultoria, eu vou assim mesmo, porque as pessoas já entenderam que o que eles estão comprando, isso faz parte do produto, né? Eles estão comprando o meu know-how. Então, eles entenderam que independente da roupa, eles vão ter o resultado que eles querem, porque tá aqui, não tá na minha roupa, né? Não que isso não faça diferença, pelo amor de Deus, faz, mas no momento ideal. Então, em circunstâncias que eu preciso estar assim, eu utilizo sem problema nenhum, mas como eu gosto de estar vestido assim, pelas influências que eu tenho, né? E esse bonezinho da Nacional, quem assistiu a série da Ayrton Senna sabe, né? Quem é fã da Ayrton Senna sabe. Mas conta pra gente esse boné da Nacional. Esse aqui é um boné inspirado no Ayrton Senna, né? Uma réplica do boné do Ayrton Senna. Ayrton Senna, para mim, meu maior ídolo depois de Jesus Cristo, Ayrton Senna, uma referência para mim. Infelizmente, não pude assisti-lo, né? Quando ele se foi, eu tinha 2 anos de idade. Então, mas cresci assistindo muitos vídeos dele, muita coisa. Meu pai tinha um carrinho na estante que ele não deixava eu tocar naquilo, que era uma réplica do Ayrton Senna, da Williams FW14, que foi a do acidente, né? Aquela azul. E eu crescia vendo, admirando, e eu pensava, nossa, por que eu não posso tocar? E eu tinha aquilo como algo tão... Meu pai tinha como sagrado aquilo, sabe? Então eu fiquei sempre curioso. E cresci desenvolvendo essa admiração por ele quando comecei a acessar o YouTube, os outros materiais e assistir as corridas, as entrevistas. Eu fui me apaixonando mesmo pelo atleta, sabe? Pela aquela pessoa, pelo mito, né?
do Ayrton Senna. E é uma inspiração porque o Ayrton Senna também é um cara que vem de baixo. A gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte caro. A família dele, obviamente, tinha um poder aquisitivo para colocar ele na categoria, mas dos que estavam, ele estava muito abaixo da concorrência, né? É um cara que, batalhador, é um cara que era disciplinado, é um cara que não desistia, independente do que acontecia, ele voltava, tipo, estragava o carro, ele voltava, mas sempre com essa visão de, beleza, eu vou vencer, mas eu não vou vencer passando por cima de todo mundo. Teve corrida que ele parou porque um se acidentou, ele parou e voltou ali tirar o cara do carro, preocupado no meio da corrida. Então foi um atleta ímpar, né, singular, a maior lenda do esporte, do automobilismo, e para mim o maior brasileiro de todos os tempos é o Ayrton Senna, mais do que os outros, com todo respeito aos outros, né, mas para mim é o maior brasileiro de todos os tempos, e eu gosto muito das lições que ele deixou, porque a gente está já indo para a terceira geração na minha família, agora meu filho já gosta de assistir e ver e gosta, né, de Fórmula 1 por causa de eu estar sempre assistindo, postando e fazendo essas coisas. É algo que para mim deixa bastante lições, assim, mais do que do profissional, mas éticas e morais, assim, sabe? Não, eu realmente entendo o que você está falando, também cresci sendo inspirada pelo Ayrton Senna, até o nome da minha irmã é inspirado no Ayrton Senna. Então, assim, é uma coisa que a gente carrega, e agora que a gente tem as séries, os filmes, isso renova também, né? Traz outros lados do atleta, né? E eu vejo que o Senna, ele era sempre muito determinado e ele tinha metas muito claras, né? Ele era decidido a fazer, né? Tinha uma obsessão pelo resultado, né? E isso Sim. muitas vezes nos falta, né? A gente esquece de traçar metas, de nos impor resultados, e a gente precisa disso, né? A vida é de Sim. movimento, né? No nosso mercado, principalmente ali, né, o mercado corporativo e para quem está empreendendo, né, hoje a gente está com o nosso CNPJ em outro level, assim, mas eu comecei sem ter nenhum CNPJ, não tinha nenhum MEI, eu tive um MEI, foi uma alegria quando eu tive um MEI, depois quando mudou para Simples foi outra alegria, e aí a gente foi indo e começou a ter time, começou a ter colaborador, foi aumentando, e depois a gente teve outro braço na empresa, só que em alguns momentos algumas coisas travavam, às vezes quebrava, às vezes vinham frustrações, nós pensávamos, sabe, não vou desistir, vou voltar, a gente vai fazer, a gente vai terminar, e eu gosto muito dessa parte motivacional. A minha palestra, quando eu palestro nos eventos, sempre eu falo de conteúdos técnicos, né, que eu vendo, o meu produto é a criação de oferta, né, no mercado de marketing digital, mas eu gosto de ter um pezinho motivacional e eu trago muito disso do Ayrton Senna mesmo, sabe? Muito legal, muito legal. Gente, no primeiro bloco, o Thomas falou sobre um evento que ele fez, um evento bem pioneiro, foi o Union Experience, aconteceu aqui em União da Vitória, no dia 14 de julho, eu estive lá, vários alunos também estiveram lá comigo, um evento que movimentou bastante a região, né, Thomas? Enfim, conta um pouquinho para o pessoal de casa como que foi esse evento. Foi um evento que foi algo marcante, né, a gente sempre quis trazer aqui para a cidade o acesso a isso, porque como eu palestro em alguns eventos, participo, frequentava e assisti esse tipo de evento, algumas pessoas falavam, putz, como é que faz para ir, quanto que custa, e o custo realmente é alto, né, é elevado, você precisa ter o deslocamento, hotel, Airbnb, alimentação, os ingressos são caros, eu pensei, eu preciso levar isso para lá, é sobre aquilo que eu falei anteriormente no segundo bloco, sobre você transbordar na vida das pessoas, né, e eu queria levar acesso mesmo, então tem muita gente que vai levar isso por muito tempo, saber, eu fui num grande evento, por um valor irrisório, que foi um investimento, e dormir no conforto da minha casa ainda. E viu grandes nomes, né? A gente teve Geraldo Rufino, que é um dos maiores empresários da América Latina, uma referência no Brasil, um best-seller, escritor, palestrante, né? Meu amigo pessoal hoje, quem está lá no meu perfil acompanha as coisas os vídeos que ele manda, né? Mandou no aniversário da minha mãe um vídeo bem legal. Bruno Menegasso, Marcela Zorzo, são pessoas que são referências no que fazem, e também referências locais. Eu quis muito trazer empresários de sucesso da região, porque sempre teve aquele negócio de santo de casa não faz milagre. Eu tive que sair da região porque, de certa forma, eu não me sentia valorizado o suficiente pelo que eu entregava. E eu fui buscar um mercado que enxergou isso. E é comum, porque ainda hoje as pessoas, quando enxergam você, e isso é uma lição que eu deixo, quem está tentando entregar algo, é muito comum que quem vai te ver, e não é nem por mal, mas as pessoas às vezes olham para ti, mas vão lembrar de você lá do passado. Então as pessoas olhavam para o Thomas, gestor de tráfego, dono de agência, mas lembravam do Thomas Garçom, lá com 15 anos de idade, do Thomas que era universitário,
com 18 anos de idade. As pessoas têm essa dificuldade de desvincular quem você foi de quem você é e do que você está se tornando. Então, eu fui para um mercado onde ninguém me conhecia. As pessoas só conheciam o meu resultado. Hoje eu consegui mudar isso, eu voltei a ter busca e clientes aqui e eu trouxe esse evento para que outros Thomas tenham seus valores reconhecidos e não precisem sair daqui, né, para ter isso. Então foi por questão de propósito mesmo, para quebrar crenças limitantes do empresarial, trazer conteúdo para os empresários realmente expandirem mais seus negócios, mas também para abrir portas para quem está no front aqui. E é importante, né, valorizar esses eventos que acontecem na região, né? A gente não precisou ir para São Paulo para ver esses palestrantes para ter esse conteúdo. Aconteceu aqui dentro de casa. Tem ideia de ter um próximo? Está confirmado já em 2026, segunda edição do Uno Business Experience. Não posso falar que é o patrocinador principal, a gente já tem aí um acordo verbal com uma grande empresa, que você conhece muito bem. A gente tem um acordo verbal bem legal já com eles, para fazer uma edição maior ainda. Então, ano que vem promete. Muito bom. Thomas, eu acho que esse recado final que você deu foi bastante suficiente para você que está em casa, que quer empreender, que quer investir, que precisa ter garra. Então, siga o Thomas nas redes sociais. É muito bacana a gente ter alguém próximo, alguém real que nos inspira. E esse é o Vista Fina. A gente sempre traz um conteúdo para inspirar você, para trazer ideias para você. E é assim que a gente continua. Thomas, muito obrigada. Eu que agradeço. Para você que ficou conosco, continue nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo Vista Fina. Um abraço, boa noite, fica bem. Até mais. Tchau, tchau.